Bom dia, eu me chamo Israel, sou aluna da disciplina de Administração e Economia. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o meu grupo, que é formado por Nicolas Costa, Arthur Lopes Leite e por mim, Israel Almoni. Nós iremos trabalhar com o assunto do capítulo 6, que é oferta, demanda e políticas governamentais. Primeiramente, eu queria colocar o economista em suas duas funções possíveis, que cabe a ele ser cientista e desenvolver e testar teorias, e como mentor de políticas governamentais, cabe a ele aplicar para tentar transformar o mundo em um ambiente melhor. Anteriormente, foi abordado o conceito de oferta e demanda do aspecto científico, como a relação entre a quantidade, que é a quantidade de um elemento, dentro de um mercado. E nós iremos abordar agora o conceito de políticas governamentais atrelados ao conceito de oferta e demanda. Analisaremos o controle de preço, as leis de salário e, dentre os tópicos que abordaremos, tentaremos colocar a política governamental situada atualmente. Dando prosseguimento à nossa discussão, agora eu quero adentrar o assunto de controle de preço. Primeiramente, vamos nos situar em um mercado competitivo livre de regulamentação governamental. Dentro deste mercado hipotético, iremos criar um produto que chamaremos de produto X, cujo preço-equilíbrio dele é exatamente aquela relação que existe entre a quantidade que deve ser vendida em comparação à quantidade que deve ser comprada, e existe uma harmonia. A mesma quantidade que é vendida é a mesma quantidade que almeja ser comprada. Dentro disso, imaginaremos também que existe uma Associação Nacional de Consumidores, que alegam que determinado produto X, que é o que criamos, está com um preço elevado e apresentam ao governo uma alegação de que este preço ele deve baixar. Em contrapartida, existe, por exemplo, a Organização Nacional dos Fabricantes do Produto X, que alegam que o preço está baixo e que, devido ao mercado ser competitivo e essa competição ser acirrada, há a exigência do preço de se elevar o preço daquele produto. E então, o governo ele tem a possibilidade e a obrigação de criar um preço máximo para aquele bem, que é exatamente o preço máximo limite que um bem ele vai ser vendido dentro do mercado. E também o preço mínimo, que é o preço mínimo limite pelo qual aquele produto irá ser vendido. Agora iremos abordar como o preço máximo afeta os resultados do mercado. Cabe salientar que quando o governo ele impõe um preço máximo a ser utilizado dentro de um mercado, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o preço equilíbrio ele esteja abaixo do preço máximo. Assim, existe uma vantagem, pois esse preço máximo ele não se torna uma obrigatoriedade dentro do mercado e tem uma vantagem, uma relação acima do preço equilíbrio. Sendo assim, a economia ela tende a ir naturalmente ao preço de equilíbrio. A segunda possibilidade é a possibilidade de que o preço de equilíbrio esteja acima do preço máximo. Nesse caso, o preço máximo ele age como uma restrição. Aquele preço ele deve ser aplicado. Caso contrário, nessa situação ocorre a escassez do produto, levando a surgir mecanismos de racionamento naturais. Entre esses mecanismos existem as grandes filas ou existe por parte dos vendedores o racionamento dos produtos mediante a potenciais compradores, pois existe uma oferta de produto menor que a demanda, que é a busca. Agora eu vou falar sobre como os preços mínimos podem afetar o mercado de trabalho, principalmente se eles forem definidos de uma forma incorreta. Quem estabelece esses preços mínimos é o governo, e eles têm como objetivo ser mecanismos de controle, fazendo com que o mercado e as relações de oferta e demanda elas venham ser podem atingir o equilíbrio ou não. Isso depende da forma como é estabelecido esse preço mínimo. O preço mínimo ele pode ser definido como o preço mínimo legal em que um produto deve ter no mercado. E acompanhado esse assunto, nós também temos o preço de equilíbrio, que tem a ver com o preço que faz com que
haja uma convergência tanto entre as relações de oferta quanto de demanda e fazendo com que os produtores, no caso os vendedores, eles não tenham nenhum prejuízo com relação a este produto. A partir de uma análise gráfica, é possível demonstrar o comportamento do mercado no que diz respeito ao estabelecimento do preço mínimo. Irei ilustrar com um exemplo. Imaginemos que a Organização Nacional dos Fabricantes de Sorvete convença o governo de que o preço de equilíbrio deve ser R$ 3 para esse ramo no mercado e que ainda é um preço muito baixo. Bom, nesse caso, o governo ele pode instituir um preço mínimo. Quando o preço mínimo é imposto pelo governo, nós podemos observar duas situações. Uma delas é representada no gráfico 1, que é esse gráfico que nós estamos vendo, onde observamos que o preço de equilíbrio está bem acima do preço mínimo, o que facilita com que o vendedor tenha uma certa liberdade para fluir os seus negócios a um preço considerado razoável. Nesta situação, observamos que naturalmente as forças de mercado tenderão ao equilíbrio, independente se houver uma diferença entre os preços do fabricante A ou do fabricante B. Também é perceptível que a oferta satisfaz a demanda, como visto anteriormente, no conceito de preço de equilíbrio. Por outro lado, nós também podemos ver o gráfico 2, né? Onde o preço mínimo está acima do preço de equilíbrio. Notamos então a presença de outro fenômeno, que é a geração de excedentes. O preço mínimo torna-se obrigatório, passando a ser uma restrição no mercado. Como a gente pode ver, né, o preço mínimo é R$ 4 nesse gráfico. E se vender abaixo desse preço, seria uma prática ilegal, né? Então, naturalmente, as forças de oferta e demanda, elas teriam que se mover ao equilíbrio, pelo menos essa é a tendência. Contudo, uma vez que o preço atinge o mínimo legal, ele não pode mais cair, né, como a gente pode ver. Então, a quantidade ofertada e a demandada passarão a ser desiguais, o que, por exemplo, no setor alimentício, geraria grandes prejuízos, visto que os alimentos acabariam vencendo na prateleira devido ao excedente. Outro exemplo importante do preço mínimo é o salário mínimo. É definido por lei o valor que os trabalhadores devem receber pelo trabalho efetuado. Foi instituído a primeira vez em um congresso americano, tendo como objetivo garantir um padrão de vida minimamente adequado. De uma forma semelhante aos gráficos anteriores, é possível analisar as relações entre o trabalho, o salário e o desemprego. No gráfico 1, nós podemos ver que o salário é definido de acordo com o equilíbrio entre a oferta da mão de obra e a demanda dela. Nesse gráfico, como não há salário mínimo, pode haver um risco de que certa atividade não seja tão demandada, o que faz com que o salário da mesma tenha altos e baixos mediante a necessidade ou do local ou da cidade, estado ou país. No gráfico 2, nós vemos uma situação parecida com o exemplo que eu dei sobre o sorvete. Observamos que, quando o salário mínimo é instituído, a quantidade ofertada de mão de obra excede a demanda, ou seja, mais trabalhadores, porém, menos empregos. Esse excedente caracteriza o desemprego. O certo é que nem todo o mercado de trabalho é impactado diretamente pelo salário mínimo, pois também depende das habilidades e da experiência do trabalhador. Estes não são afetados, pois o salário de equilíbrio deles está acima do salário mínimo, ou seja, não é algo geral, cada caso é um caso. A demanda por mão de obra mais experiente pode se sobrepor a jovens querendo ingressar nesse mercado. Além da questão do desemprego, são algumas questões que ainda são debatidas a favor ou não do salário mínimo. De um lado, uns defendem que o salário mínimo pode aumentar a renda
trabalhadores pobres. Já os demais acreditam que o salário mínimo pode gerar desempregos, como vimos no gráfico. A avaliação quanto ao controle dos preços. Não se sabe ao certo um veredito quanto ao que deve ser feito. O mercado está em constante mudança. O preço tem como objetivo equilibrar a oferta e a demanda, coordenando a atividade econômica. O controle de preço visa frequentemente ajudar os pobres. Entretanto, muitas das vezes, um aluguel mais baixo pode tornar acessível para uns e, em contrapartida, pode tornar difícil encontrar moradia para outros. O aumento do salário mínimo pode gerar a renda de uns, melhorando-a e desempregar outros. O certo é que, embora haja políticas alternativas, muitas delas discutidas e até mesmo melhores que alguns mecanismos de controle, elas não são perfeitas, uma vez que constantemente há novas variáveis em jogo. Olá, eu sou Arthur e eu iniciarei os assuntos dos impostos, elasticidade e incidência tributária. Os impostos, eles são importantes instrumentos para a política, porque tanto na esfera federal, municipal ou de pequenas cidades, os impostos vão ser levantados para poder fazer projetos públicos como estradas, escolas e ajudar na defesa nacional. Os impostos, quando são aplicados ou incididos em algum bem, a pergunta sempre fica: quem que vai arcar com esses impostos? Vão ser os compradores, porque no caso do mercado, a gente vai se tratar de comprador e vendedor. Seriam os compradores, seriam os vendedores, seriam ambos? E se for ambos que, como se diz, arcam com esses tributos, o que vai determinar a distribuição desses tributos para cada um? O que determinaria seria a incidência tributária, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente, que é como o ônus tributário, ou seja, esse imposto, ele será distribuído entre os participantes do mercado. Bom, se os impostos forem cobrados apenas para os vendedores, como exemplificado no gráfico A, essa tabela, esse gráfico do imposto cobrado pelos vendedores, deixaria com que a situação dos compradores se tornasse praticamente a pior possível, porque de R$3, como está no gráfico, 30 centavos para os compradores e 20 centavos para os vendedores. Ou seja, esses 30 centavos os compradores vão ter que dar e os vendedores deixarão de ter esses 20 centavos, tendo só no bem R$2,80. Aí, no caso, a quantidade desses bens vendidos seria menor também. Já no outro gráfico, o gráfico B, na prática, entre esses gráficos, só muda quem é responsável pelo recolhimento do imposto para o governo. Sejam os vendedores no imposto cobrado dos vendedores ou sejam os compradores no imposto cobrado para os compradores. E agora, ficaremos com a elasticidade e incidência tributária. Bom, como se analisa? Ambos, eles compartilham desse ônus, ou seja, ambos pegam esses impostos, tanto os compradores quanto os vendedores, se precisa ser feita a divisão tributária disto. Como? Pela elasticidade relativa da oferta e da demanda. Por meio de quê? Por essa incidência tributária. Os gráficos que eu vou apresentar agora, eles vão mostrar uma curva de demanda inicial, uma curva de oferta inicial e também os impostos que introduzem o quê? A cunha, ou seja, a diferença entre o valor pago pelos compradores e o valor recebido pelos vendedores. E no meio aqui está o preço como se
ele tivesse sem imposto. Bom, no gráfico A da figura 9, mostra o que? A curva de oferta elástica e a curva de demanda inelástica. O que isso quer dizer? A curva de oferta elástica, ela faz com que os preços recebidos pelos vendedores, eles caiam um pouco com o advento do imposto. Ou seja, o imposto está incidindo naquele bem, ele vai consequentemente diminuir o preço que os vendedores vão receber, porém essa diminuição vai ser bem pouca com essa oferta elástica. Já com a demanda inelástica, os compradores eles vão ter que comprar mais caro no caso, com esse imposto. Porém, como ela é inelástica, o preço vai ser bem maior, vai ser substancial, como diz no livro. No gráfico B, vai ser já o inverso. A curva de oferta vai ser inelástica e a demanda vai ser elástica. Ou seja, o preço recebido no gráfico B dos vendedores, ele vai cair bem mais substancialmente e o preço pago pelos compradores vai subir só um pouquinho. Entendeu? Bem pouco. Bom, o que essa elasticidade significa? Por exemplo, a elasticidade da oferta. Ela quer dizer que os vendedores têm boas alternativas à produção daquele bem. Eles teriam mais oportunidade de sair desse mercado se desse errado, se o preço fosse muito alto, muito elevado e tal. E a demanda elástica seria os compradores terem boas alternativas ao consumo do próprio bem. Bom, concluindo o trabalho, nota-se que a economia ela é governada por dois tipos de lei: as leis de oferta e demanda e aquelas decretadas pelo governo, as leis pelo legislativo, etc, etc e tal. Bom, também se vê que o controle de preços e os impostos, eles são comuns, estão presentes em vários ramos do mercado da economia e mercados da economia, tendo seus efeitos sendo debatidos na imprensa e entre diversos formuladores de política. E também vale ressaltar que para analisar as políticas governamentais, as ferramentas mais úteis são a oferta e a demanda. Pegamos a referência de todo esse trabalho no capítulo 6, Oferta, Demanda e Políticas de Governo, do livro Introdução à Economia, de Gregory Mankiw, com tradução de Alan Vidigal Hastings, Elisete Paz e Lima.